Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar de uma forma mais resumida, mais direta sobre um conteúdo que eu pensei que seria importante a gente condensar num papo rápido com vocês, que é a importância da propriedade intelectual para negócios inovadores e como você pode aproveitar esse conhecimento e conseguir uma rentabilidade com base nela. Bom, eu sou Tiziano Gadelha, marido de Caroline, pai de Francisco, advogado especialista em propriedade intelectual, mentor de startups, professor de direito das startups e outras questões, mas o importante é que neste vídeo a gente vai entrar bastante no esclarecimento do que é propriedade intelectual. Quem já está mais antenado já tem mais ou menos uma noção. Mas tem também aquela turma mais, digamos, mais tradicional do direito, que pensa que a gente está muito mais relacionado ao direito da propriedade, ao direito, até aos direitos reais, do que sobre o que de fato é a propriedade intelectual, o que protege, a tecnologia, as exclusividades, as marcas e por aí vai. Bom, sabemos que propriedade intelectual é um tema que ele pode parecer complexo. E assim, como eu falo sempre, até pode ser. Então, o nosso objetivo é quebrar em pequenos fragmentos de modo a ser mais fácil de compreender e até de debater. Esses dias eu publiquei já tem acho que umas 2 semanas, 1 ou 2 semanas, um vídeo analisando a questão de marca, de quem não registrou a marca no Brasil, registrou só no exterior e tal, e teve problema quando seu produto passou a ser muito forte. Esse é o caso da marca iPhone, foi um embate da Apple com a Gradiente. Foi não, ainda está sendo, né? Essa situação está rendendo já há muito tempo. E uma coisa que muitas pessoas vieram comentar é: isso é um absurdo, é o abuso do poder econômico, e todo mundo já sabia quem usava e quem não usava, e etc e tal, não sei o quê. E vejam como é um papo que tem conclusões distintas, né? Não é um papo muito objetivo, não é um papo que você leva, digamos, numa conversa de elevador. Ah, propriedade intelectual, não, bacana, pô, eu vi aquele negócio lá da patente. Não. Mas, por outro lado, também é um papo muito de dia a dia. Imagine vocês que, sei lá, vocês vão para algum encontro, digamos, sei lá, da turma de advogados da faculdade. Tá bom, aí um vai falar: não, olha só, acabei de recuperar uma grana no direito tributário para o meu cliente e tal, não sei o que. Legal, você bate palma pelo êxito financeiro. Porque ali é muito objetivo, tá? É extremamente importante, é uma das áreas mais importantes do direito. Mas o que eu digo é o seguinte: o debate intelectual cotidiano não é tão intenso. Você vai falar: não, mas veja, não cabe ICMS numa questão da... Legal, isso já está meio que claro, alguém já encampou essa tese e ok. No direito de família, meu amigo, não tem o que discutir. Fulano é meieira ou não é? Teve união estável ou não teve? Quem é o herdeiro, quem não é? Acabou. O patrimônio é 100%, vamos dividir 100% e acabou. Quando a gente vem para a propriedade intelectual, a gente traz alguns assuntos, como, por exemplo, autoria. E aí a autoria, ela perfaz diversas áreas. Vou dar um exemplo. No direito autoral, que é uma das áreas que eu sou mais apaixonado, a autoria é aquilo... Na verdade, a autoria é a mesma coisa para todas, mas a aplicação da autoria no direito autoral. Imagina o seguinte: você vê um belo quadro, uma bela escultura, alguém fez aquilo, tá bom, aquilo é uma questão moral. É importante você dizer quem fez aquilo. Eu tive recentemente na Argentina e Buenos Aires tem uma coisa que me deixa muito feliz, que é o seguinte: eles têm uma preocupação de atribuir a autoria das suas construções. Quem já foi a Buenos Aires pode observar que isso acontece em diversos lugares do mundo, tá, gente? Eu estou falando de Buenos Aires porque foi a experiência que eu tive na semana passada. Vocês podem observar que é o seguinte: em Buenos Aires os prédios têm uma plaquinha, ou até tem um nome só, depois eu vou até divulgar aqui, eu tirei algumas fotos, eu vou divulgar aqui depois, falando o seguinte: este prédio é obra de
fulano de tal, arquiteto fulano de tal. Às vezes é bem simples, só tem assim, arq, abreviação e o nome da pessoa. Isso é importante, note que isso não é diretamente financeiro, mas é algo que te ajuda a ter uma referência. Digamos que você goste daquela, tenha gostado daquela construção, pô, você vai lembrar quem é o arquiteto. Digamos que você não gostou, você também vai lembrar. Então, como eu falo sempre, existem alguns atributos da propriedade intelectual, na verdade os maiores, que têm como função social ajudar o usuário, seja ele consumidor ou não, ajudar o usuário daquela produção a ter uma memória. Essa memória ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Eu estou dando um exemplo do direito autoral, vamos falar em outros. Você tem o RPC, o Registro de Programa de Computador, no Brasil, o famoso registro do software. Gente, registro de software, você diz, é só proteger o código-fonte? Mais ou menos. Até para quem não ganha dinheiro com aquela proteção, o registro de software é importante. Imagine só, digamos que eu escrevo aqui um código, ou senão eu não preciso nem escrever, mas eu organizo uma equipe de pessoas que escreve um código e a gente vai lançar esse software para uma empresa que vai vendê-lo, sei lá, por meio de licenciamento e vai faturar 100 milhões de dólares por ano. Ou digamos que não, que eu vou vender diretamente, como algumas intermediações que a gente já participou. Por exemplo, uma rede varejista cliente nossa, ela comprou um software que ela era licenciada, porque era um software de RH, na verdade. O custo dela era muito alto. Ela disse, espera aí, a empresa era muito pequenininha, a empresa do software, e eles disseram, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou ter essa despesa, eu quero comprar, por quanto vocês me vendem? E eles foram lá e compraram. Vejam, para o cara que escreveu esse código, para o cara que liderou essa equipe, é importantíssimo que lá no registro do programa de computador tenha dizendo quem é ele. Note, ele não vai ter um centavo de participação financeira nesse deal, nesse negócio. Mas ele vai ter o nome dele vinculado àquela obra, nesse caso, aquele código, aquele desenvolvimento daquele código. Bom, vamos lá falar sobre... Eu falei sobre a autoria no diretoral, falei sobre a autoria na patente, vou falar sobre... Não, falei patente não, falei sobre a autoria no software. Falar sobre a autoria na patente. Vejam, patente é a mesma coisa. Quem é o inventor? O inventor de algo não é a pessoa que tem os direitos financeiros sobre isso. Antes de ontem, eu estava com um cliente nosso que desenvolveu um baita suplemento alimentar, que ele, dentre outras questões, ele evita que você engorde e, ao mesmo tempo, ele acaba com os efeitos da ressaca, tá? Algumas pessoas estão brincando, chamando isso de pílula milagrosa, e está todo mundo na fila querendo comprar, mas, de fato, é uma baita criação. O nome desse produto é Novo, com 2 V's, dos nossos queridos Felipe e Rodrigo. E, bom, esse produto, quando a gente foi buscar a patente, a gente precisou atribuir à pessoa que desenvolveu, que fez a concepção intelectual, que dá a pesquisa do desenvolvimento técnico para buscar a patente. Por quê? Porque amanhã não se sabe quem vai estar a patente, não sabe como vai negociar isso, mas é importante que a pessoa que teve essa concepção, teve essa criação intelectual, tenha essa memória. Porque se ela quiser negociar com outras indústrias, outras questões, isso está lá como portfólio. Beleza, gente? Mas olha, eu esqueci de falar aqui no início, eu queria te convidar para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, por onde você estiver nos assistindo agora, e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você está gostando do que a gente está trazendo por aqui, não esquece de compartilhar com teus amigos, tá? Não esquece de compartilhar com teus colegas e se beneficiar, que possam vir a se beneficiar também dessas informações. Vamos lá, voltando ao tema desse vídeo, que é a importância da propriedade intelectual para empreitadas inovadoras. Pensa comigo no seguinte: todo mundo, ao folhear um jornal digital, né? Hoje eu acho que só quem folheia jornal impresso são pessoas antigas, como eu. E, enfim, você deve ler sempre, quando a gente fala sobre
sei lá, computador, sobre telefone celular, sobre aviação. Pronto, aviação que é um tema que me empolga muito. Você deve ver que tem sempre falando a guerra de patentes, quebra de patentes na indústria farmacêutica, então, não sei o que, as patentes e tal. Vejam, vocês acham mesmo que na propriedade intelectual teria uma área tão importante economicamente e isso estaria fora das startups? Isso estaria fora das empresas mais inovadoras do planeta? Bom, me parece que não. Notem que hoje em dia não é, por exemplo, a Boeing, a Airbus, as grandes fabricantes de aeronaves que detêm todas as patentes. Eles até têm milhares, centenas de patentes. Mas não é só isso. Eles estão de olho nas startups. Por quê? Porque Boeing e Airbus têm orçamento infinito, pode-se dizer. Dinheiro não é efetivamente um problema para eles. Você veja, veio pandemia, um monte de gente quebrou, mas as empresas aéreas não quebraram. As fabricantes de avião não quebraram e passaram mais de um ano sem poder ganhar dinheiro, né? Então, o orçamento ali é robusto. Nas startups não é assim. Tanto é que tem o conceito da Lean Startup, da startup enxuta, que são as melhores práticas de você desenvolver um negócio, desenvolver um produto, gastando o mínimo possível. Eu recomendo isso para todo mundo. Aí se você me falar, Tiziano, mas eu sou rico, eu tenho muita grana, então legal, mas faz o seguinte, não bota toda essa grana agora, deixa para botar no momento que você precisar. Antes, você precisa passar por duas coisas, POC e PMF. POC, Proof of Concept, é a validação do teu produto, do teu cliente, claro. Digamos que o seu cliente seja a startup, ou que você trabalhe numa startup. POC é quando aquela startup ela pega o produto e vê se aquilo de fato funciona. Digamos que criaram, sei lá, um freio para bicicletas que funciona no chaveiro. Você coloca lá na bicicleta a chave do cadeado e aí bota na bicicleta e ele vai interromper o funcionamento dela em situações de risco, que identificar um risco aí. Não sei, alguma coisa assim. Veja, você primeiro tem que testar se isso de fato funciona. Se funcionar, aí é onde vem a segunda maior preocupação. Na verdade, eu tenho até dúvidas se ela é a primeira ou a segunda, mas ela vem depois da POC. Você tem que ir ao PMF, Product Market Fit. Algumas pessoas chamam de aderência de mercado. Isso nada mais é do que o interesse do teu possível mercado consumidor em comprar, na verdade nem comprar, em usar o teu produto. Veja, eu estou falando sobre isso para bicicletas, por exemplo. Agora, se isso custar, não sei, mas se isso custar caro, eu não sei se as pessoas vão querer comprar para suas bicicletas. Tem gente que usa bicicleta sem freio, eu não sei se as pessoas vão querer comprar. No entanto, se você conseguir negociar isso, sei lá, com o governo, ou conseguir negociar isso com o Inmetro, ou conseguir negociar isso com a fabricante de bicicletas, talvez você consiga uma escala para aquele negócio que você desenvolveu, para aquela tecnologia, para o que o teu cliente desenvolveu, a startup, que jogue o preço lá para baixo. Por quê? Se você, ao invés de vender 100, você conseguir vender 10 mil, 50 mil, é óbvio que o preço vai lá para baixo, a produção vai ficar mais barata. Então, notem, POC é verificar se funciona, PMF é verificar se há interesse. E quando eu falo usuário e não consumidor, é porque, embora o consumidor pague efetivamente, e isso, óbvio, claro, seja interessante, PMF é quando alguém usa. Se eu tenho pessoas usando, eu posso ir atrás de patrocinadores, posso ir atrás de novas fontes de receita, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então não é apenas alguém que paga, tá bom? Bom, dito isso, eu quero trazer para vocês o seguinte: imagina a importância que se tem conhecer esse assunto em termos de hard skills, ou seja, de conhecimento técnico de fato, conhecimento robusto da matéria e não do mercado, para você ir ao mercado, agora veja, juntando hard com soft skills, conhecimento da matéria, do conteúdo, soft skills, habilidades para lidar com isso,
criatividade, conhecimento do mercado, jogo de cintura, discurso, storytelling, tudo isso. Imagina você unir essas duas coisas e não ser apenas aquela pessoa que fala e não sabe. Por exemplo, aquela pessoa que é consultora financeira sobre o dinheiro dos outros, mas que está lá endividada. Ou aquela pessoa que fala sobre saúde, sei lá, aquele nutricionista que é obeso ou está enfrentando um problema de saúde muito sério por uma questão organizacional que ele teria acesso às informações. Ou uma pessoa que, sei lá, por aí vai, tá? Tem diversos exemplos. Notem, eu estou provocando isso para demonstrar para vocês como a propriedade intelectual permeia todas as áreas, tá? E aí eu falei em patente, falei em diretora. Vamos falar sobre marcas, que é um assunto que me é muito caro. Vejam, temos um cliente, eu não vou falar o nome porque ainda está, a situação dele ainda está em juízo, então por proibições legais eu não posso falar, mas temos um cliente que desenvolveu um certo produto e ele ganhou uma clientela muito boa. Ele já está no mercado há uns 6 ou 7 anos, se não me engano, 5, 6, acho que 7 anos, na verdade, até um pouquinho mais. E ele tem um grande mercado pelo sul e pelo sudeste do Brasil. E agora ele está expandindo para um e-commerce, ele não tinha e-commerce. É um produto alimentar, tá, para dietas com restrição de açúcar e é bom, não vou entrar muito, só vou dizer mais uma coisa, é uma pasta de castanha, não é de amendoim, é de castanha, muito mais saudável, etc, mas bom, o que eu quero dizer é o seguinte, esse nosso cliente, quando nos procurou para registrar a marca, já havia um big player do mercado da alimentação com o registro dessa marca. Qual a questão? Se a gente tivesse aquela advocacia muito tradicional, se eu desenvolvesse aquilo de 1 mais 1 é igual a 2, não sei se 1 mais 1 é igual a 2, via de regra sim, mas eu não posso impedir 1 mais 1 ser 11, ou 1 mais 1 ser 1, 1 vezes 1, eu não sei se o mais está estilizado, eu não sei, tem muita reflexão aí. Quando nós apresentamos para esse cliente a possibilidade da gente litigar com aquela outra empresa por meio de uma caducidade de marcas, que é quando a pessoa, ou a empresa, pessoa física ou pessoa jurídica, tanto faz, não começou a produção, não começou o oferecimento ao mercado durante 5 anos, ou interrompeu por 5 anos, você tem a possibilidade de anular aquela marca. Só que tem um detalhe, não é só isso, você tem que ter legítimo interesse, ou seja, você tem que pedir também o registro de marca. Quando você tem essas duas questões alinhadas, você vai ao INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e pede para o INPI anular o registro daquela empresa, daquela pessoa, e conceder o registro ao seu processo, tá? A questão, gente, é a seguinte, isso não é trivial, até porque você tem que ter muito cuidado para não induzir seu cliente a fazer isso. Você tem que demonstrar para ele que isso só vai ter sucesso se aquela outra parte, de fato, não tiver explorado aquilo nos últimos 5 anos, tá bom? Obviamente, eu estou falando dos últimos 5 anos, porque na hora que você protocola, vai contar daquele período para 5 anos atrás, tá certo? Vejam a importância de apresentar isso. Resultado, nós vencemos essa discussão para o nosso cliente e nosso cliente agora está mais seguro em negociar com investidores. Ele, quando nos procurou, ele disse, meu orçamento é pequeno e tal, não sei o que, eu estou tentando investimento aqui, mas temos esse problema e me parece que não dá para resolver. E aí disseram para a gente vir para vocês. Aí eu disse, que beleza, então a gente é o cirurgião da propriedade intelectual, né? Quando ninguém consegue resolver, manda para a gente tentar, né? Mas bom, vamos lá. Eu confesso que eu fiquei até feliz com esse comentário, porque me pareceu que existe credibilidade no mercado para o que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, tá bom? Então, notem, você tem que juntar os soft skills com os hard skills. Um sem o outro não funciona. Tá bom, gente? Isso era o que eu tinha para esse nosso encontro de hoje. Nós estamos chegando ao fim aqui dessa live. Eu espero que vocês tenham gostado.
tenho aproveitado tanto quanto eu, tenho visto como a propriedade intelectual é importante para essas iniciativas inovadoras. Então, apliquem isso que a gente está falando em suas vidas, tá? Apliquem, se vocês são advogados, são advogadas, são estagiárias, estagiários, ou se empreendem, ou se são startups, apliquem isso, porque a propriedade intelectual, sem dúvida alguma, ela não é apenas uma paixão minha, ela é de fato a área do direito mais importante que existe. Ela é uma área do direito muito importante. E notem que quando a gente lê qualquer notícia sobre guerras, sobre desafios entre governos, entre instituições, tem lá um pontinho de propriedade intelectual. E normalmente esse pontinho costuma ser bem relevante, tá bom? Bom, é isso. Lembre-se que o conhecimento é a ferramenta talvez mais poderosa que a gente tenha, né? Que é algo que ninguém pode tirar de você. Um carro, um telefone, dinheiro na carteira, no banco. Alguém pode tirar, o conhecimento não. Aí você fala, não, Luciano, mas no filme da Marvel, aí legal, beleza, tá bom. Então aí me convenceu. O conhecimento não se tira da sua cabeça. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente coloca em prática isso, mais o estudo vale a pena. E uma das coisas que eu mais gosto é compartilhar isso, porque eu termino aprendendo até muito mais do que estudando sozinho. Então, por favor, gente, escrevam aí nos comentários, mandem mensagem pra gente, critiquem, deem sugestões, opinem de forma diversa ou de forma concordante, tanto faz. O importante é a gente gerar esse debate. Eu adoro interagir com vocês, conhecer um pouco da história de cada um e discutir sobre esses assuntos. E, de novo, eu convido vocês a se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube, Instagram, TikTok, etc e tal, onde vocês estiverem nos assistindo. Acompanhem, liguem lá o sininho, ativem lá as notificações e não percam os próximos conteúdos. Bom, mais uma vez, valeu, obrigado aí a vocês pela presença, pelas perguntas, comentários e pelo apoio constante. É por vocês, é por essa interação que a gente produz esse conteúdo. Claro que isso gera dinheiro, não existe almoço grátis, mas é por esse gás constante que a gente está aqui nessa luta e nesse debate. Valeu, até a próxima live. Beijo!